a mais uma edição da ESEC TV, um espaço da Escola Superior de Educação de Coimbra que apresenta um pouco da vida cultural da cidade e da escola. A 14ª edição do Jazz ao Centro, Encontros Internacionais de Jazz em Coimbra, começa já dia 19 de outubro. José Miguel Pereira, presidente do Jazz ao Centro Clube, recebeu-nos na Casa do Jazz, o Salão Brasil, para apresentar a programação desta edição, que celebra e promove pontes entre espaços, públicos e experiências musicais inéditas. O festival começa no dia 19. O dia 19 é um dia bastante especial porque marca o 4º aniversário do Salão Brasil e é um dia duplamente especial porque também marca o lançamento de um disco pela editora do Jazz ao Centro Clube, pela Jack Records, que foi feito em parceria com a Associação Sons da Lusofonia, e esse disco vai ser apresentado em primeira mão no dia 19 de outubro, aqui no Salão Brasil, pelas 22h30. O Convento de São Francisco é efetivamente um espaço privilegiado e é um novo espaço na cidade, e nós não quisemos deixar de fazer com que o Jazz ao Centro marcasse presença nesse novo espaço. O primeiro desses concertos é às 19 da tarde, na Igreja do Convento de São Francisco. 4 músicos de diferentes gerações. O Antunes é contrabaixista português e os músicos que ele convidou são Agustín Fernandes, pianista espanhol, o John Butcher, que é um saxofonista britânico, e também o Roger Turner, percussionista, também ele inglês. Depois, o grande auditório do Convento de São Francisco recebe um dos concertos maiores do festival. É um concerto em que o Sandro Norton, guitarrista e compositor português, convida 2 músicos grandes do panorama mundial, uma mais próxima de nós, a Maria João, cantora, e outro, o Gary Burton, um vibrafonista. Trata-se de um concerto absolutamente imperdível. Na sexta-feira, dia 21, temos 2 concertos. O trio de Mette Henriette, 3 noruegueses, liderados por esta saxofonista, esta jovem saxofonista, vem acompanhada pelo John Lindvall, pianista, e a Catherine Chiot, violoncelista. E aqui no Salão Brasil vamos ter uma orquestra brasileira chamada Orquestra Nomad. São 11 músicos em palco. O dia 22 é marcado por apenas um concerto, mas é um concerto verdadeiramente importante. É uma data única em Portugal, de um trio liderado pelo guitarrista Marc Ribot. O convite que o Jazz ao Centro gostaria de vos fazer é, de facto, que compareçam nestes concertos. Vai haver várias oportunidades de assistirem ao melhor do que é praticado dentro deste género musical a nível mundial. Toda a informação relativa ao festival pode ser consultada na página de Facebook do Jazz ao Centro Clube. Venham fazer-nos companhia. Na área da tecnologia, destacamos The Product Garage Party, uma iniciativa onde pequenas empresas apresentaram os seus produtos mais recentes. A festa aconteceu no espaço da Garagem de Santa Cruz, em Coimbra, e foi possível experimentar os produtos disponíveis, bem como conhecer os seus criadores. E porque a festa não foi só sobre trabalho, também houve espaço para o divertimento e algumas surpresas para os visitantes. O Bloco é um estúdio de desenvolvimento de aplicações, especialmente de produto. Embora a maior parte dos nossos trabalhos sejam fazer aplicações para outros, nós também temos o objetivo de desenvolver as nossas próprias aplicações para lançar.
E também à nossa volta temos outras empresas que têm exatamente esses objetivos, ou seja, de estarem a trabalhar também em serviços, mas tentarem no tempo que sobra, ou investir um bocadinho do tempo e dinheiro deles, para lançar os próprios produtos para o mercado. E o que nós fizemos foi basicamente fazer um evento que juntasse todas essas empresas que tinham um produto prestes a ser lançado, que cumprisse esses requisitos, ou seja, que o produto fosse financiado com recursos próprios, e juntar tudo numa festa grande para criar um momento em que eles felizmente podiam celebrar o lançamento do produto. E pronto, e que também estabelecesse uma espécie de deadline para eles terem aquele objetivo, aquele foco para acabar até esta data. Esta aplicação foi proposta por um parceiro nosso, que é médico, e que precisam de, quando alguém lhes liga, ou quando eles ligam a uma pessoa também, consultar durante a própria chamada, consultar detalhes sobre os seus contactos, em que podem adicionar, por exemplo, campos personalizados, eventos, e durante a própria chamada eles conseguem consultar todos esses dados e, por exemplo, perceber se uma pessoa está a ter um problema qualquer com uma medicação que está a tomar, conseguir ver detalhes e notas que tem associado a essas pessoas, tudo durante uma chamada que está a ter, neste caso, um médico, por exemplo, com um paciente. A Shelf é uma web application onde as organizações de pequena e média dimensão podem organizar os livros que provavelmente já têm numa estante neste momento no escritório, mas também partilha de conhecimento, ou seja, nós podemos, quando entregamos um livro, dar um rating a esse mesmo livro, escrever uma review para que os nossos colegas saibam mais sobre aquele livro sem ter que o ler e até serem motivados a ler o livro por alguma review que um colega deu. Nós achamos é que o meio videojogo é um meio muito rico e cada vez mais popular, e um meio de expressão criativo cada vez mais interessante. No entanto, há ainda uma barreira técnica que as pessoas precisam de capacidades de programação para poderem criar e expressar-se no meio de videojogo. E nós pensámos, ok, como é que nós podemos melhorar isto, e assim surgiu a ideia do PlaySketch. Então o que nós propomos é que as pessoas imaginem e criem o seu videojogo desenhando-o num papel, depois usam a nossa aplicação móvel, tiram uma foto do seu desenho, a nossa aplicação analisa a imagem, depois podemos configurar o nosso jogo e em segundos temos o nosso jogo pronto a jogar e pronto a jogar com os nossos amigos, os nossos colegas. O Aurora é uma aplicação Android que nos permite colecionar os concertos ao que vamos, dizendo o que é que achámos do concerto, podemos deixar um comentário, dar uma pontuação, acrescentar uma foto, permite-nos também seguir as bandas que nós mais gostamos e saber quando é que elas vão estar a dar concertos, e além disso dá-nos uma lista de concertos que vai acontecer perto de nós, mesmo de bandas que nós não conhecemos, para que possamos estar sempre a par dos eventos que estão a acontecer na nossa cidade ou cá perto. Nós internamente tínhamos a necessidade de criar uma ferramenta que nos permitisse encriptar a informação que passamos para os nossos clientes, que muitas das vezes não são programadores, então nós criámos uma ferramenta simples, que é toda feita no browser, que permite enviar informação para o cliente de forma encriptada e segura. É claro que se calhar vendo a rede destas empresas aqui à volta, estamos sempre a falar de pessoas um bocadinho mais ligadas às áreas criativas, às áreas de tecnologia, pessoas que normalmente já acabaram o curso, estão no seu primeiro emprego ou estão a lançar os primeiros projetos, e é isso que lhes interessa mais, saber como é que eu posso lançar o meu primeiro projeto, ver projetos de outras pessoas, conhecer o que é que está a ser feito aqui à volta, e esse é o nosso público-alvo principal. Tudo isso nós queríamos juntar aqui neste evento, assim num ambiente descontraído, para as pessoas estarem cá e conhecerem estes projetos que estão a ser lançados.
No Museu Nacional Machado Castro, destacamos a exposição Desenhar o Tempo, o teste do desenho do relógio. É considerado um dos testes cognitivos mais populares na detecção e acompanhamento na doença de Alzheimer. Partindo destes testes, a artista Zizi Ramires utilizou a técnica da serigrafia, o que permitiu preservar a integridade criativa das pessoas com esta patologia e, ao mesmo tempo, criar uma atmosfera de leveza. Esta exposição insere-se na iniciativa Eu no Museu, um projeto de intervenção, educação e integração social, que tem como ponto de partida a obra de arte. A ideia surgiu entre o Museu e a Associação de Alzheimer, o núcleo do Centro da Associação de Alzheimer. Todos os dias temos experiências gráficas, não é? Ainda hoje eu vi um relógio que seria muito bonito aqui. Um relógio sem a parte redonda, só com os ponteiros. É muito raro, porque a gente está a essa ordem, não é? Desenha um círculo, coloca os números todos e o relógio indica, nós não dizemos a ponta, para não dar a pista dos ponteiros. A dificuldade em indicar 11 e 10. E habitualmente no R-Stimulus Bound as pessoas indicam 11 menos 10. Há dificuldade de discernimento entre o quadrante direito e o quadrante esquerdo. A escolha desta hora, 11 e 10, tem a ver com isso, exatamente. É um sinal precoce de doença de Alzheimer. O projeto Eu no Museu é um projeto de intervenção junto de pessoas com perturbações neurocognitivas, com demência e seus cuidadores. Iniciou-se em 2011 por iniciativa exatamente de uma cuidadora formal que cuida como trabalho, como emprego da pessoa com perturbação neurocognitiva e de uma cuidadora informal, de uma familiar de uma pessoa com demência. Propuseram fazermos um projeto de inclusão que tivesse a ver, sobretudo, com a estimulação cognitiva através da obra de arte, junto de pessoas com demência, a partir de um projeto que já existia desde 2007 em Nova Iorque, no Museu de Arte Moderna, no MoMA. O projeto que se passou a chamar Eu no Museu, porque sou eu que venho, é a pessoa com demência que vem ao museu, mas que se revê nele. Portanto, o projeto desenvolveu um sistema de rede de voluntários que são cuidadores formais, alguns deles profissionais de saúde, reformados, outros recém-licenciados, que apoiam a pessoa com demência durante as sessões e, ao mesmo tempo, o cuidador está a observar, a aprender, a fazer educação pela arte, noutra zona do museu, com outros cuidadores e a socializar ele também. Eu acho que é a inclusão social, permitir aos doentes de Alzheimer e aos seus cuidadores ter uma atividade social, cultural, ainda melhor, porque eles muitas vezes estão arredados da sociedade pelas dificuldades de lidar com a doença e com outras pessoas. Podermos mostrar que existe a doença, existem as várias facetas da doença e que, no fundo, aquilo que nós fazemos no Eu no Museu, que é abordar a obra de arte, também existe, mas feito por eles. A Zizi fez uma recolha de 100 e muitos testes de relógio e de muitas pessoas e tinha isso tudo num caderno religiosamente tratado e relacionado. Portanto, o que estão aqui a ver é um produto final que ela diz que é o trabalho de cada um. Ela acha que o que está é só a revelar. Através do quê? Através da serigrafia, permite que seja mais fidedigna a mensagem que foi inicialmente registada pela própria pessoa com perturbação. Este teste prende-se com a avaliação cognitiva, a avaliação que nós chamamos de neuropsicológica. E uma das capacidades que nós avaliamos tem a ver com a capacidade de ver e de organizar essa visão e de a transpor, neste caso, de desenhar. Esta capacidade permite-nos orientar-nos no espaço e são os testes que permitem fazer o diagnóstico de demência. Houve um autor que
começou a utilizar o desenho de relógio para indicar esta lesão ou alteração do lobo parietal direito. E o desenho característico destas lesões é mais ou menos o que vemos aqui, chama-se neglect ou negligência. A pessoa deixa de valorizar os estímulos do lado esquerdo e também a desenhar não utiliza o campo esquerdo. Quando um doente tem estas funções alteradas, quer dizer que na rua ele tem muita facilidade de se perder. Cada rua são duas ruas diferentes. A exposição é por si também a sensibilização para a arte e para a demência e para o que a demência pode ainda mostrar de criatividade. O programa do museu é à segunda-feira, a minha consulta é à segunda-feira. E nós já sabemos que há 3 ou 4 pessoas que estão no programa do museu que têm consulta de manhã e que nós temos que os observar muito rapidamente para eles não faltarem ao programa, porque eu acho que senão eles faltam à consulta. No olhar de menina ficou o relógio da casa da avó. Era um relógio alto, elegante, bem preso ao chão. Tinha um pêndulo brilhante, sempre em oscilação, medindo um tempo direito, sem qualquer nó. Bem lá no alto, num mostrador dourado, 2 lindos ponteiros iam namorando as horas de um círculo muito organizado e com um suave tic-tac as iam encantando. Na Casa da Escrita podemos visitar Zona, uma exposição de Nuno Moreira que resulta de um projeto de edição realizado entre Portugal e Tóquio. O projeto livro encerra um conjunto de medos e sonhos provenientes de um universo interior, difícil de passar em imagens. São ideias-chave de um mundo interior pejado de ausência e vazio. Com base numa performance, o autor representou ambientes e ideias que vão além do olhar, tentando responder à pergunta: como se fotografa o pensamento? O que eu sinto cada vez mais ao trabalhar com fotografia ao longo dos anos é que é um trabalho contínuo e que tem muito mais a ver com o pensamento e com a escrita do que com o fotografar. O meu lugar encolhe perante as minhas dúvidas. As leis da física não se compadecem com os meus desejos. Assim, o meu lugar, eu, encolhe perante as minhas dúvidas, eu. Posso estar aqui. As palavras dão-me corpo, moldam-me na sombra e ao mesmo tempo estou lá atrás. Sou apenas silêncio e aproveito a luz, recebo-a no rosto. Fotografar eu sinto que é um culminar de uma fase, mas é a fase mais curta, porque habitualmente o que leva mais tempo é realmente a conceptualização do trabalho. É eu tentar amadurecer essa ideia até um ponto em que eu sinta que está madura e não só, é que seja também perceptível, universal e simples para que possa chegar a todas as pessoas, ou que pelo menos consigam-se olhar para as imagens e através delas ser transportado para algum lado, mas que esse lado seja de cada pessoa, do observador, que não seja o meu. Eu estava a apontar uma série de sonhos, então foi um período intenso em que eu apontei muitos sonhos. E então, quando eu comecei a escrever o que queria fotografar para o próximo trabalho, percebi que tinha a ver com
que tinham que ser fotografias encenadas porque tinham a ver só com uma personagem, e essa personagem iria passar por diferentes fases. E então existe aqui um ponto de ligação que é o universo interior. Se na série anterior eu fotografava de um ponto de vista mais universal várias pessoas sempre um bocado absortas da realidade nos seus universos interiores, neste trabalho é só uma personagem que é simbólica, não é? E que está num único universo, quer espacial, quer interior, porque toda a série foi fotografada também num só local, num só dia. Os textos aqui no Zona foram escritos pelo José Luís Peixoto, baseados no universo das imagens, mas a ideia inicial que foi discutida entre nós foi que ele tinha livre-arbítrio para escrever o que quisesse e que a ideia era o texto correr paralelamente às imagens. Portanto, tanto pode ser lido independentemente como pode ser visto em conjunto com as imagens. Isto vai influenciar muito na maneira como o livro foi depois montado, não é? Foi editado, porque na realidade existem aqui quebras entre imagem e texto, o que acentua o próprio ritmo do livro e a própria leitura, fazendo com que seja mais pausada e também mais silenciosa. Há um lugar que me pertence. É feito de estar aqui e não quer mais problemas do que o silêncio. No entanto, as palavras invadem-no como sombras estrangeiras. Provocam-lhe os contornos. As palavras enlouquecem-no. É por isso que às vezes, muitas vezes, o meu lugar é um segredo que não quero partilhar com ninguém. Se conhecesses os meus olhos, saberias que tudo o que não soube calar me doeu muitas vezes. Foi autopropus-me a vir aqui ao espaço da Casa da Escrita porque achei que tinha tudo a ver esta ligação de haver um espaço que era dedicado à palavra, à letra, e é isso que eu trago cá com esta exposição, é tentar decorar um pouco a casa sem fazer uma exposição, que as imagens estejam um pouco espalhadas pela casa e que as pessoas as vão descobrindo enquanto habitam a casa, enquanto vêm cá visitar a Casa da Escrita, ou quando vêm cá estudar, ou o que for. O vazio já é algo. Quanto mais se deixa uma história inacabada, ou com quanto mais o que se deixa fora do enquadramento, na maioria das vezes nós preenchemos com o nosso próprio pensamento. Ou nós criamos o resto da história, não é? E como nós vivemos cada vez mais um tipo de vida tão ocupada, tão ensurdecedora, eu sinto uma necessidade gigante de ter muito mais vazio, de ter muito mais silêncio, de ter muito mais pausa. Se eu puder estar dentro de uma galeria e ter, por exemplo, a galeria quase toda vazia, uma fotografiazinha 3 por 3 centímetros, essa ideia agrada-me imenso, da pessoa ter que percorrer um espaço branco e ter que se aproximar o suficiente para ver o que é que está lá numa imagem minúscula. Então, nestes trabalhos artísticos de fotografia, é isso que eu tento também um bocadinho procurar. É criar uma maior pausa, criar um maior silêncio, ter mais espaços vazios para o observador construir como achar que faz mais sentido. No fundo, ter um bocadinho mais de poesia na nossa vida, não é? Hoje ficamos por aqui. Marcamos encontro já na próxima edição e lembramos que podem acompanhar o nosso trabalho online através dos diversos canais que disponibilizamos. Obrigada pela vossa companhia.